A economia é um dos assuntos mais recorrentes na sociedade, sobretudo em tempos de pandemia. Nesse contexto, o canal BOL entrevista agora o economista e bancário Rafael Cury, que utilizou o distanciamento social para promover algo compatível com a nova situação e também com o propósito de auxiliar outras pessoas no âmbito financeiro, através da realização no Instagram de lives sobre economia e finanças pessoais, que ocorrem sempre às sextas-feiras, começando às 8 da noite. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu é que tenho a agradecer, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a situação de crise, né, que o mundo atravessa, a instabilidade na economia foi instantânea. Como é que você considera que o planejamento financeiro pode ajudar as pessoas a mitigarem as consequências econômicas em virtude da pandemia? Então, quem cuida do próprio dinheiro com organização, com consciência e tem em mente os seus objetivos, ele consegue se adaptar melhor em momentos turbulentos. Então, você tem noção do que pode cortar, do que pode mudar, e isso é importantíssimo. Quem mantém em controle financeiro geralmente também tem reservas. Então, em caso de queda na renda ou desemprego, também está protegido. Claro, certamente. Em suas lives, você trata de forma muito concisa esse assunto. Quais foram os critérios que você utilizou para escolher aí os tópicos que estão sendo tratados regularmente aí todas as semanas? Então, pela minha experiência no banco, eu pude ver a dificuldade com que as pessoas lidam com questões financeiras e eu comecei pelas mais básicas, as mais gerais, porque é aquilo que interfere na vida da maioria da população. E, claro, o orçamento pessoal, que não tem nada a ver com o trabalho do banco, ele é a base de tudo, por isso que ele foi o primeiro vídeo. Então, foi mais ou menos esse o caminho que eu segui. Entendo. Em relação às crises econômicas, como a ocorrida no Brasil em 2008, você considera que esse tipo de acontecimento alerta a população sobre o uso racional e consciente do dinheiro? Olha, eu acredito que sim, mas nem todo mundo vê esse obstáculo e se entrega a solução. Então, quando você perde trabalho, renda, os produtos encarecem e você tem que fazer sacrifício, usar o dinheirinho guardado, você passa a querer cuidar melhor daquilo que está mais raro, que está mais escasso. Então, nesse ponto, é o melhor momento para a gente começar a falar sobre finanças. Bom, aí os seus vídeos, inclusive, foram assistidos pela nossa equipe de redação e você esclareceu num deles a restrição orçamentária. É aquilo que o indivíduo pode gastar, ou seja, varia de acordo com o que cada pessoa recebe e ressaltou nesse vídeo, inclusive, também que é recomendado guardar aí 10% desse valor. Vamos lá. Você acha que o brasileiro tem consciência da importância dessa conduta, de guardar um pouco do que recebe, principalmente se tratando aí de uma sociedade que é muito consumista? O brasileiro é consumista de forma natural. Como é que você vê essa situação, por favor? Então, do ponto de vista econômico, países em que a população tem uma renda mais baixa, elas naturalmente tenderiam a guardar menos, porque o que elas precisam para a subsistência ocupa uma parcela maior da renda. Mas a nossa cesta de consumo somos nós que escolhemos. E aí, nesse ponto, é que a visão brasileira de que transparecer riqueza é uma maneira de comprovar sucesso ou obter status acaba sendo um empecilho. A pessoa deixa de gastar naquilo que é realmente importante para o futuro financeiro dela, como educação, aposentadoria, casa própria, para poder gastar com itens que ela talvez até se arrependa no momento posterior. Mas aí, para solucionar isso, é consciência, é educação financeira. Essa questão de educação financeira realmente
precisa ser melhor colocada para toda a população brasileira. Mas me diz o seguinte, olha, quais serão as consequências do colapso econômico no futuro? Aí, olha só, você, Rafael, considera que a educação financeira deveria ser introduzida lá na base educacional dos alunos? E, se sim, fala para a gente um pouquinho dos benefícios de se criar essa educação financeira na questão educacional também. Sim, as consequências da crise econômica que a pandemia nos trouxe deve perdurar até o final do ano que vem, no mínimo. Isso é o que alguns estudos que eu leio transparece. A gente vai levar um tempo para voltar para aquele nível de fevereiro desse ano. Então, as pessoas que têm maior capacitação para tratar de dinheiro, elas conseguem atravessar esse período com menos dificuldade. E aí entra de novo a educação financeira. Ela deveria fazer parte não só da grade curricular das escolas, mas daquele ensino que os pais dão dentro de casa, para que a pessoa aprenda na prática, no dia a dia. Porque se a função da educação é formar a pessoa para o futuro, para ela ser autônoma, para ela ser consciente, para ela ter várias habilidades, o grande impacto de uma educação financeira seria fazer com que as pessoas construíssem seus sonhos e o caminho para alcançá-los de uma maneira menos turbulenta, mais clara, e que também alcançasse, lógico, os seus desejos, suas vontades, sem comprometer seu presente ou até mesmo o futuro. Eu queria colocar duas situações para você para a gente encerrar a entrevista. A primeira delas é a respeito daquela pessoa que tem uma base financeira, tem uma reserva de caixa, né? E que consegue ainda se manter aí regularmente. Haveria, nesse momento, algum tipo de investimento a se fazer ou é só guardar o dinheiro mesmo dentro do colchão ou na caderneta de poupança? Mas o que essa pessoa que tem um lastro razoável, que você sugere para ela financeiramente falando? Então, muitas pessoas gostam de investir em imóveis. Analisando caso a caso, nesse momento de crise, pode ser uma oportunidade de conseguir imóveis a custo mais baixo, seja no valor do imóvel ou até mesmo no financiamento. Agora, para investimentos que vão dar grande retorno, é muito difícil dizer no momento. Como a taxa de juros está muito baixa, a pessoa vai ter que assumir riscos. E bolsa de valores, não só ações, mas fundos imobiliários, fundos de investimento, cada um deles tem seu determinado risco. Então, eu falo que quem tem dinheiro que quer investir tem que analisar com cuidado, porque lucro alto, para obter, tem que aceitar risco. E aí, não adianta reclamar depois se perder. Pode ser que o risco seja tão alto que a perda também seja alta, né? Quanto maior o Exatamente, passo... nem sempre compensa. É, Então, eu diria que quem não tem esse apetite, e a experiência no banco me disse que a grande maioria tem muito medo de perder, é para optar por investimentos em renda fixa, que tem uma rentabilidade baixa, mas que não necessariamente é ruim. Por exemplo, não a poupança, mas olhar letras de crédito, outros tipos de aplicações que também são vantajosas, digamos assim, apesar de não ter um retorno alto. claro. A verdade, Rafael, é que, como a gente até já colocou aqui, eu acredito que haja um desconhecimento muito grande por parte de uma grande maioria da população em relação a o que fazer com o dinheiro, mesmo porque uma boa parte dessa população não tem o dinheiro. Então, por não ter, é que vem a última pergunta que eu quero te fazer hoje. As pessoas que agora, por conta dessa pandemia, por conta de todo esse período de restrição, por tudo isso que as pessoas vêm passando, há também uma restrição econômica, financeira. O que você sugere para as pessoas que estão com o dinheirinho contado, com aquela situação, às vezes até passando um pouco de aperto? É muito importante que você dê alguma dica para essas pessoas no que fazer
né, em relação a, não a investimento, mas em relação a cuidar agora da saúde financeira da sua casa, da sua família. O que você me conta disso? Então, quem está no momento de perda ou da renda por inteiro ou de uma parte dela, tem que tentar reduzir ao máximo as despesas nesse momento. É o mais seguro, principalmente para quem não tem uma reserva ou se tem é muito pequena. Então, o que a pessoa tem que construir? Ela tem que ter um orçamento, ela tem que saber quais são as despesas que são realmente obrigatórias, quais dessas despesas obrigatórias têm um valor fixo, quais não têm. Por exemplo, lazer, optar por opções de lazer que sejam mais baratas, até para não também ficar só com arroz e feijão. Nem sempre a pessoa aguenta por muito tempo uma restrição severa demais. Mas, por exemplo, se você tem como assinar um streaming de vídeos, às vezes é R$ 20 e você não precisa sair. Mesmo quando puder, você não vai ao cinema, você não vai ao bar, você não vai ao restaurante, você faz a sua sessão pipoca em casa. Por exemplo, a luz, observar quais são os horários de maior consumo e tentar adaptar para que os banhos, o uso do ferro de passar seja em outros horários e reduza esse gasto. No supermercado, dá preferência a alimentos sazonais, que geralmente na hora da safra tem um preço menor. A pessoa tem que dar asas à criatividade dela, mas ela precisa ter conhecimento para que a criatividade dê efeito. Ela tem que saber aonde ela gasta, por que ela gasta e se ela precisa mesmo gastar aquilo. E aí, a partir daí, ela vai tentando se adaptar. Mas nesse ponto, Ricardo, o brasileiro é bom. Ele consegue se adaptar, ele dá um jeitinho, pula daqui, espreme lá, no fim dá certo, né? Isso, criatividade a gente tem. É só mesmo ter o conhecimento para que ela te guie para o caminho que você precisa chegar. Claro. E não só o que você acha, tem uma leve noção de que é. Uhum. Bom, isso faz diferença. Claro. Agora, para a pessoa conseguir ter mais informações, continuar te acompanhando também, qual o seu endereço no Instagram? O meu endereço no Instagram é rafael.h.curi. Os vídeos estão todos disponíveis lá. A maior parte das minhas publicações eu coloco no Instagram, no Stories, porque é onde as pessoas olham mais. Então, é uma forma de passar mais a mensagem que eu preciso transmitir. Mas todo o material está lá. E em casos de dúvidas, pode me procurar no direct. Claro, perfeito. O Curi é com I ou com Y, só para o pessoal saber? É com Y. Ah, muito bem. Então, rafael.h.curi com Y e encontra você lá no Instagram. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Ball. Eu que te agradeço. Se você gostou, dê um like aqui nessa entrevista e também não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber todas as novidades assim que elas forem publicadas. Canal Ball tem o apoio do portal de notícias Barbacena Online e da Rádio Sucesso FM. Aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.